Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os padrões de reversão dos candles. Eu queria já aproveitar para te parabenizar por ter vindo até aqui, por estar assistindo todos os vídeos, por ter chegado até a penúltima aula e agora com certeza muito mais embasado, muito mais rápido para poder entender tudo que está por trás desse mercado. Então, vamos agora entender um pouquinho desses padrões de reversão dos candles. Vamos lá. Bom, galera, primeiramente aqui, ó, os padrões de reversão altista, tá? Que são os padrões de reversão de alta. Quando estiver vindo numa tendência de baixa, vai acontecer em algum momento algum padrão de reversão altista, ok? Se estiver vindo numa tendência de baixa, vai em algum momento reverter para uma tendência altista. Pode ser que também reverta para uma tendência, não reverter, mas pode passar para uma tendência de lateralização e depois subir. Mas geralmente acontece uma reversão quando tem uma tendência ou de baixa ou de alta, beleza? Nesse caso aqui, vamos falar sobre os padrões de reversão altista, ok? Ou seja, sempre que estiver vindo de uma tendência de baixa, tende a acontecer um desses padrões. Primeiro deles, galera, o engolfo de alta, tá? É importante que vocês percebam que aqui em cima, tá? Aqui em cima tá a máxima do candle, tá? Sempre o pavio que tá aqui, o pavio ou de baixo ou de cima, ele mostra qual foi o preço mais alto que o ativo conseguiu atingir naquele determinado candle, e aqui o pavio de baixo, o preço mais baixo que ele atingiu naquela duração daquele candle, ok? E por que o corpo aparece assim, com um pavio e tal, e o corpo aqui no meio? Porque o que acontece? Significa que o ativo chegou a cair até esse preço aqui embaixo, tá? Só que ele voltou a subir, subiu, veio até aqui em cima, tá? E a partir do momento que chegou aqui em cima, foi o preço máximo que o ativo atingiu. Só que antes de fechar o candle, ele voltou para este preço aqui, ok? Esse aqui é o valor de fechamento do candle. Nesse ponto aqui mostra o fechamento. O pavio serve para identificar os pontos máximo e mínimo do candle naquele determinado período de tempo, ok? Então, sempre vai ser assim. Beleza, galera? Se não tiver pavio, é porque ele abriu no valor e só baixou, ou abriu no valor e só subiu, tá? Ele não subiu e depois desceu, ou desceu e depois subiu, entende? Então essa é a principal diferença, tá? Para vocês conseguirem identificar. Mas vamos lá. Como identificar aí, galera, o engolfo de alta? O engolfo de alta, tá? Precisamente estamos falando aqui de padrões de reversão altista, ou seja, você precisa que o gráfico venha vindo numa tendência de baixa. Você precisa identificar uma tendência de baixa, ok? Uma LTB, que é a linha de tendência de baixa, tá? Para quem não sabe o que é LTB e LTA, que é uma linha de tendência de alta, eu ainda vou falar aqui numa próxima aula para que vocês saibam certinho como traçar essa linha, beleza? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. O gráfico está vindo aqui numa tendência de baixa, tá? Deixa eu voltar aqui. Uma tendência de baixa, tá? Seguindo aqui. E aí veio este candle de corpo grande, cobrindo o candle anterior, tá vendo? Você tá vendo que ele faz tipo uma sombra? Ele tá fazendo uma sombra a esse corpo aqui, a esse candle daqui, beleza? Sempre que fizer uma sombra aqui, ele tiver essa carinha aqui, ele parecer desse jeito assim, tá? Vai ser o engolfo de alta, que significa que pode ocorrer uma reversão altista. Para confirmar a reversão altista com o engolfo de alta, o que é que precisa acontecer, galera? Primeiro, essa vela aqui é uma vela de alta, tá? Essa vela preta é a vela vermelha e essa vela branca é a vela verde, tá? Para que vocês entendam, beleza? Então, vela branca, vela de alta, vela verde e vela preta, que é a vela vermelha, equivalente à vela vermelha, que é uma vela de baixa, ok? Beleza. Como é que eu identifico, então, o engolfo de alta e quando é que eu entro em operação? O que você vai fazer? Bom, veio aqui essa figura depois de uma tendência de baixa, chegou a figura aqui do engolfo, encobrindo aqui o candle anterior, fazendo essa sombra. Você vai precisar aguardar alguma vela depois dessa daqui, depois do engolfo, você vai precisar alguma vela fechar e ultrapassar
a máxima. Ou seja, qual foi a máxima? A máxima foi aqui em cima, no topo do pavio, tá? Então você vai ter que esperar uma outra vela vir aqui, ultrapassar a máxima do engolfo e fechar acima. Se fechar acima, você já pode entrar em operação dizendo que vai subir. Ou seja, você pode entrar em operação fazendo uma compra, porque aí vai concretizar uma tendência de alta, galera. Então, vai ter que aguardar alguma vela fechar e ultrapassar acima da máxima para dar o sinal de alta, ok? Beleza. E aqui, próximo, o 2G. O 2G é esse corpinho aqui, tá? Vocês precisam entender esse corpinho aqui, ó. É um corpinho que não tem um volume que no meio aqui, tá vendo? Ele não tem volume no corpo. É um tracinho fininho. E ele vai identificar também um padrão de reversão altista, tá? Sempre que estiver vindo numa tendência de baixa e você vê essa figura aqui, ó, essa figura aqui, ela sempre ela tem um gap, tá vendo? Ela tem um gap, ela tem uma distância aqui, ó. Ela não abre exatamente no ponto onde ela deveria abrir, porque, por exemplo, aqui, ó, aqui foi um candle de baixa, ele fechou aqui. Teoricamente, geralmente, ele deveria ter aberto o próximo candle aqui do lado, por mais que ele descesse ou subisse, ele deveria ter aberto nesse mesmo ponto aqui. Quando há esse gap, essa distância aqui de um para o outro, ou seja, o preço estava aqui, mas despencou e já abriu aqui, entendeu? Ele não abriu no mesmo preço e depois foi descendo. Ele já, daqui para cá, ele já despencou para cá e iniciou aqui, tá bom? Quando você vê essa figura, significa que há uma possibilidade de reversão altista. Quando vier o 2G, possibilidade de reversão altista, beleza? O que você vai ter que fazer, galera? Importante identificar que aqui, ó, a máxima do 2G, você vai ter que sempre olhar a máxima do 2G. A máxima do 2G, que é aqui o topinho do pavio, você vai ter que, nesse caso aqui, aguardar alguma vela ultrapassar a máxima do pavio do 2G aqui, tá? A máxima, e fechar para dar o sinal, beleza? Ou seja, espera um próximo, fechou o 2G, espera um próximo candle finalizar acima da máxima. Tá vendo aqui que esse aqui finalizou acima da máxima do 2G? Se finalizou acima da máxima do 2G, significa que provavelmente vai haver um movimento de reversão altista. Então, a partir daqui, nesse fechamento aqui, se a gente estivesse trabalhando em M1, aos 31 segundos, você já iria dar um sinal aqui de compra para subir, ou seja, indicando que a próxima vela seria de alta, seria uma vela verde, beleza? Próximo, galera, o martelo. O martelo é uma figura padrão aí do mercado, a gente consegue verificar em muitos momentos ao longo do dia. Acontece bastante você ver essa figura. Aqui a gente está identificando aqui um martelo revertendo para uma tendência altista, ok? Estava vindo numa tendência de baixa, viu a figura do martelo, que é essa figura aqui, ó, com uma cabeça aqui e o resto do pavio todo para baixo. Você vai ter que fazer o que? Traçar a máxima do martelo. Qual é a máxima do martelo? Você pode até traçar uma linha aqui se quiser, tá vendo? Você pode traçar uma linha aqui lá no gráfico e deixa aqui já a máxima. A máxima é esse ponto aqui, ó. Beleza. O que você vai fazer? Quando é que você vai entrar em operação? Você vai ter que aguardar outra vela ultrapassar e fechar acima da máxima do martelo. Ou seja, essa daqui, ó, próxima vela ultrapassou a máxima do martelo e fechou acima, fechou aqui em cima. Então você pode dar o sinal de compra para uma subida, beleza? Vamos lá, martelo invertido, que é a mesma figura do martelo, só que de cabeça para baixo, tá? O que você vai fazer? Você vai traçar aqui uma linha na máxima do martelo invertido, traçou a máxima aqui, vai aguardar uma vela ultrapassar e fechar acima para poder dar o sinal de alta, mesma coisa. Marubozu de alta. Esta figura aqui, ó, tá vendo essa figura aqui? Que demonstra que ela ultrapassou mais do que 50%, ou seja, estava vindo uma tendência de baixa, terminou com uma figura aqui com um candle de baixa, vermelho, veio um candle que ultrapassou mais do que 50% do corpo do candle anterior, ou seja, veio numa tendência de baixa, esse candle aqui foi ultrapassado mais do que 50% do seu corpo pelo próximo candle verde de alta. Aí o que você vai fazer? Você vai aguardar um próximo candle abrir
acima, fechar acima da máxima do Marubozu de alta, ok? E vai entrar em operação. E o Harami de alta, ou mais conhecido também como mulher grávida de alta, tá? O Harami de alta ou a mulher grávida de alta, mesma coisa, vai vir numa tendência de baixa, beleza? O que você vai fazer? Vai vir a figura do Harami de alta, tá? Essa figura do Harami de alta, tá? É uma figura de corpo menor do que a figura anterior, ou seja, como se fosse uma barriga mesmo de uma grávida, sabe? Tá vendo aqui? Como se fosse o corpo da grávida e aqui a barriga dela, tá vendo? Seria mais ou menos essa figura aqui assim, tá? O que você vai ter que fazer? Vai ter que traçar a máxima do Harami de alta, tá? Traçou a máxima aqui, vai aguardar uma próxima vela fechar e ultrapassar a máxima do Harami de alta, ok? Vai esperar uma vela ultrapassar e fechar aqui acima dessa daqui, dessa máxima, e vai entrar em operação. E o Piercing Line, Rodrigo, o Piercing Line, ou mais conhecido também como o oposto da tempestade. O que vai acontecer? Vai vir uma tendência de baixa, veio essa figura aqui, tá? Você vai traçar a máxima e mesma coisa. Essa aqui é a vela de reversão, tá? A vela de reversão verde. Você vai traçar a máxima e se a vela de reversão, se a vela de reversão, tá? Se a vela de reversão ultrapassar a vela de alta em mais de 50% e fechar assim, você vai aguardar a outra vela, ou seja, se essa vela aqui, essa vela de alta aqui, ela fechar em mais do que 50%, por exemplo, ou 50% ou mais de 50% do tamanho dessa anterior, você vai aguardar uma próxima vela ultrapassar essa máxima aqui, e aí vai dar o sinal de alta ou de sinal de compra, ok? Vai comprar para continuar numa operação de alta, beleza? O kicker de alta é essa figura aqui, ó. Você pode ver, é como se fosse um chute forte, tá vendo? Ele estava numa tendência de baixa, e de repente ele abre e já dá um chute pro alto. O que você vai fazer? Vai traçar a máxima aqui, vai aguardar uma próxima vela, ultrapassar essa máxima e fechar, e aí vai dar o sinal para comprar, indicando que vai subir, beleza? Vamos para a próxima tabela, a tabela aí dos padrões de reversão baixista. Vou falar um pouquinho mais rápido agora, mas o princípio é o mesmo, tá, galera? Só para vocês irem treinando aí, tá? O engolfo de baixa, agora a gente está vindo de uma tendência de alta, ou seja, o mercado está subindo, beleza? O que vai fazer? Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, tá vindo numa tendência de alta, tá? O que vocês vão fazer? Quando tiver o engolfo de baixa, que é aquela figura que cobre, tá sendo coberta, essa aqui na verdade é a figura que vai encobrir a figura anterior, tá vendo? Ou seja, quando vier o engolfo de baixa, é uma figura que encobre 100% o corpo anterior, com a cor vermelha, né? Vai confirmar o engolfo de baixa. O que você vai fazer? Vai, primeiro, tá? Essa vela, como é uma vela de baixa, uma vela negativa, vermelha, vão ter que acontecer duas coisas. Primeiro, a vela negativa tem que abrir acima e fechar, ou seja, ela tem que abrir acima dessa anterior, abriu aqui em cima, ó, acima dessa anterior, aqui ó, acima dessa anterior, e ela tem que fechar abaixo, ou seja, tem que encobrir o corpo anterior, tá? O que você vai fazer? Você vai traçar a mínima. Nos padrões baixistas você vai traçar sempre a mínima, tá? Nos padrões altistas sempre a máxima. Então você vai traçar aqui, como é um padrão baixista, vai traçar a mínima, vai aguardar uma próxima vela fechar e ultrapassar a mínima para poder dar o sinal de venda ou de put, beleza? Agora aqui o 2G baixista, vai a mesma coisa do 2G altista, que aqui você vai traçar a mínima, vai esperar uma vela fechar, a próxima vela abrir e fechar abaixo do 2G e vai dar o sinal de put ou de venda. Shooting Star ou estrela cadente, como a galera conhece bem aí.
é essa figura aqui, ó, tá vendo? Como se fosse uma estrela cadente. É como se fosse um martelo invertido, só que na verdade o martelo invertido ele só tem o nome de martelo invertido quando é numa reversão altista. E o martelo invertido ele está sempre aqui embaixo, tá? Como ele está aqui em cima, e a gente está falando de uma reversão baixista, a gente chama de shooting star, como se fosse uma estrela que caiu do céu, tá vendo? Beleza. Você vai traçar, você vai pegar aí, o que vai acontecendo no shooting star? Você vai esperar abrir uma próxima vela abaixo da estrela cadente ou da shooting star, esperar essa vela aqui fechar. Depois que ela fechar, você vai traçar aqui a mínima dela, traçou a mínima dessa próxima vela. Você vai aguardar a próxima vela ultrapassar para baixo, né? Ultrapassar essa mínima para baixo e fechar. E aí você pode dar o sinal de put ou de venda. O enforcado vai estar vindo numa tendência de alta, como todas aqui, tá? Tendência de alta. E aí fez essa figura aqui. É como se fosse a figura do martelo, só que o martelo é só quando está aqui embaixo. Aqui em cima chama enforcado, quando é num padrão baixista, tá? Quando está vindo numa tendência de alta. Aí é o enforcado. Bom, sempre em tendência de alta, tá, galera? O que você vai fazer? Você vai traçar a mínima do enforcado, a mínima aqui embaixo, a do pavio, a mínima. Vai aguardar uma próxima vela ultrapassar a mínima e fechar abaixo para dar o sinal. Ou seja, essa aqui ultrapassou, fechou abaixo, você dá o sinal de put, de venda. Marubozu de baixa, mesma coisa, galera do Marubozu de alta, beleza? Mesma coisa, vai estar vindo aqui, só que aqui vai estar vindo numa tendência de alta, beleza? Vai vir esse corpo aqui, que vai fechar com mais de 50% de diferença do candle anterior, ou seja, ele vai encobrir mais de 50% do anterior, beleza? E você vai aguardar, vai pegar aqui a mínima, vai aguardar uma próxima vela ultrapassar para baixo, né, essa mínima, e fechar, e vai dar o sinal de put, ou sinal de venda. Harami de baixa, ou a mulher grávida de baixa, tendência de alta, mesma coisa, tá vindo uma tendência de alta, veio aqui, vai traçar aqui, ó, a mínima do Harami de baixa, traçou a mínima do Harami de baixa, vai aguardar uma próxima vela fechar e ultrapassar a mínima para dar o sinal de venda, sinal de put. Tempestade, que é essa figura aqui, é uma vela de reversão vermelha, tá vendo? Ou chamada de nuvem negra, tá? Mesma coisa, tá vindo numa tendência alta, de alta. O que você vai fazer? Vai traçar a mínima dessa figura aqui, da figura da tempestade, ou nuvem negra, tá? E vai esperar uma próxima vela de reversão ultrapassar a vela de alta, né? Ou seja, a vela da tempestade é uma vela de reversão que vai ultrapassar a vela de alta em mais de 50%, tá? Ou seja, ela ultrapassou mais de 50% e fechou, beleza? A partir de então você vai traçar a mínima e vai aguardar uma outra vela ultrapassar essa mínima e dar o sinal de baixa, ou de venda, ou de put, beleza? Kicker de baixa. Kicker de baixa é a mesma coisa do kicker de alta, só que aqui invertido, né? Tá na tendência de alta, tá vindo aqui, deu um chute, abriu, tá vindo uma tendência forte de alta, daqui a pouco abriu uma vela aqui que deu um chute para baixo, ou seja, padrão claro de reversão baixista, beleza? Você vai traçar a mínima, traçou a mínima, aguarda uma próxima vela fechar abaixo da mínima e dá o sinal de put ou de venda. Galera, estudem bastante esses padrões, que esses padrões vão te ajudar bastante aí a entender as reversões baixistas e altistas dos ativos, beleza? Essa aí foi a nossa aula falando sobre os padrões de reversão de tendência dos candles. Espero que vocês tenham gostado. Se for preciso, voltem e assistam o vídeo várias vezes. Façam as anotações de vocês. Eu vou disponibilizar aqui esse material para que vocês possam imprimir. Se vocês quiserem botar numa folhinha para poder anotar tudo que eu falei e botar ele do lado na hora das operações para vocês irem identificando até vocês pegarem certinho cada um dos padrões, até fixar na cabeça de vocês, façam isso que vai ser muito importante para vocês, beleza? Nós nos vemos na próxima aula, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula aí de padrões de reversão de tendência dos candles. Até a próxima aula e a gente se vê no próximo vídeo.